Sejam bem-vindos ao JR Exatas. Hoje nós vamos ver combinações completas ou combinações com repetição, que é mais um método de contagem pertencente à análise combinatória. E para mostrar isso, eu vou partir de uma situação, que aliás é bastante corriqueira. Uma sorveteria tem 4 tipos de sabores de sorvete. De quantos modos se pode comprar 3 sorvetes nesta sorveteria? A tentação nos diz que a resposta poderia ser combinação de 4 tomados 3 a 3. Ou seja, eu teria uma combinação simples para resolver essa situação. Mas não é bem assim, porque esta combinação simples aqui nos remete a respostas distintas e não nulas, maiores do que zero. E não é isso que nós queremos, porque nessa nossa situação nós podemos ter resposta zero. E para deixar claro isso, eu vou dar nome aos 4 tipos de sabores. Eu vou chamá-los de X1, X2, X3 e X4. Então eu posso escrever isso aqui. E a nossa questão passa a ser: quantas soluções inteiras e não negativas pode ter a equação x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 3? Ora, eu chegando na sorveteria, eu posso ter 0 desse sabor aqui que eu não quero, 0 desse sabor aqui, 0 desse sabor aqui, porém eu posso ter os 3 desse sabor. Ou eu posso levar um desse sabor aqui x1, um sorvete desse sabor x2, um sorvete desse sabor x3 e nenhum do sabor x4. Eu sempre vou ter um 0 aí. Mas e se eu não tivesse o 0 como resposta? Se eu não tivesse o 0 como resposta, tivesse todas as respostas maiores do que 0, eu poderia dar um jeito de utilizar a combinação simples. No intuito de eu ter esse tipo de situação aqui, ó, xi maior que 0, se eu somar uma unidade a cada resposta que eu posso obter, eu nunca vou ter o 0 como resposta. Ou seja, eu vou até mudar a flag que eu estou usando aqui. Em vez de xi, eu vou chamar de yi, onde eu vou somar 1 a cada xi. Porque aí mesmo que o meu xi indo de 1 a 4 seja 0, como eu estou adicionando 1, ele vai ter no mínimo 1 como sendo resposta e nunca 0. Então eu vou escrever isso, eu vou passar isso para essa equação aqui. Então escrevendo eu tenho x1 mais x1 mais 1 mais x2 mais 1 mais x3 mais 1 mais x4 mais 1. Ótimo. Só que se eu adicionei 1 do lado esquerdo, eu tenho que manter a igualdade. Então eu vou adicionar 1 do lado direito também. E aí eu consigo escrever isso aqui, ó. y1 mais y2 mais y3 mais y4 é igual a 7. Eu escrevi uma equação semelhante. Por que eu digo semelhante? Porque o número de soluções desta equação aqui é o mesmo número desta outra equação aqui. É o mesmo número. Só que essa de baixo aqui, com y, ela está mais fácil de resolver. Vamos ver como. Eu coloquei aqui 7 bolinhas. E uma resposta que eu posso obter é essa aqui, ó. Aqui nesse caso, eu tenho o meu y1 como sendo 1. O meu y2 como sendo 1 também. O meu y3 como sendo 1. E tudo isso aqui vai para o meu y4. Então eu tenho uma resposta como sendo 1, 1, 1 e 4, que é a soma dá 7. Eu posso ter também outro tipo de resposta. Essa aqui. Nesse caso, eu tenho para o meu x1 2, x1 não,
Para o meu y1 eu tenho 2, para o meu y2 eu tenho 2, para o meu y3 eu tenho 1 e para o meu y4 eu tenho 2. Somando dá 7. À medida que eu vá deslocando essas barras aqui, eu vou mudando o tipo de solução que eu posso obter. Então, o número de soluções que eu posso obter da equação y1 mais y2 mais y3 mais y4 igual a 7, com yi maior do que zero, é o número de barras que eu posso obter nesses espaços aqui. Então, eu tenho 6 espaços. Eu tenho espaço 1, eu tenho espaço 2, eu tenho espaço 3, eu tenho espaço 4, eu tenho espaço 5 e eu tenho espaço 6. Eu quero colocar 3 barras. Então, aí sim, eu posso lançar a mão da combinação simples, que é a combinação de 6, 3 a 3, que nos remete ao número binomial 6, 3. Desenvolvendo isso, eu tenho esse resultado. Nossa, esse resultado me lembrou o Renascimento, porque esse resultado dá 20. Isso me lembra o grande Leonardo da Vinci, que pintou a Mona Lisa e esculpiu a Pietà no período do Renascimento. Bom, mas voltemos à aula. Eu vou escrever a combinação de 6, 3 a 3, utilizando recursos da nossa equação inicial. Essa aqui, x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 3. Então, eu posso escrever como sendo combinação de 4 mais 3 menos 1. Isso aqui é o 6. Isso aqui é o nosso 3. Então, vamos generalizar isso. Então, generalizando a resposta, nós temos que obter o número de soluções inteiras não negativas da equação x1 mais x2 mais etc. até xn igual a p, com cada xi maior ou igual a zero e p natural, é obtido como sendo CRNPAP. E esse CR é obtido como sendo combinação de n mais p menos 1 tomados PAP. Toda combinação com repetição ela é notada dessa forma aqui, CR. E esta é a nossa resposta genérica. No nosso caso, nós temos 4 sabores e nós temos que levar 3. Então, aplicando a nossa expressão de cima, nós temos que obter CR 4, 3 a 3. Onde esse aqui é o nosso N e esse aqui é o nosso P. Essa é a resposta pedida. Desse modo, nós encontramos a resposta pedida. Eu vou deixar agora 2 livros que cobrem muito bem esse assunto. Esses 2 livros são bem completos em relação à análise combinatória. Então, vocês vão estar muito bem monitorados lendo esses 2 livros aí. E na descrição deste vídeo, há links que nos remetem a mais aulas sobre análise combinatória nesse canal. Aqueles que gostaram da aula, por favor, cliquem no legal e se inscrevam nesse canal. Muito grato pela atenção.